oitavo ano, professora Lani falando. O nosso tema hoje é o segundo reinado, transformações econômicas e conflitos sociais. O trabalho assalariado e diversificação econômica. A transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado exerceu no Brasil grande impacto nas relações de trabalho tradicionais. Ao mesmo tempo que ampliou o mercado interno, o trabalho assalariado possibilitou certa diversificação econômica resultante da expansão do comércio, do incremento do setor de serviços, da introdução de novos hábitos e valores culturais na sociedade brasileira, especialmente nas regiões Sul e Sudeste, e da intensificação da urbanização. Assim, nas últimas décadas do século XIX, a estrutura da sociedade brasileira tornou-se mais complexa, porque não podia mais ser limitada ao esquema reducionista dos senhores e escravos. Mesmo entre as elites socioeconômicas, emergiu uma importante burguesia cafeeira paulista, mais empresarial, que utilizava predominantemente o trabalho assalariado. Grupos médios e urbanos também se diversificaram. Os profissionais liberais, como médicos, advogados e engenheiros, bem como os comerciantes, militares, funcionários públicos, jornalistas e professores, entre outros, se multiplicaram. A quantidade de trabalhadores livres, nacionais e estrangeiros ampliou-se de maneira significativa. Essa nova situação refletia as transformações de uma época em que as relações escravistas estavam definitivamente chegando ao fim. A produção cafeeira do século XIX. Apoiada na exploração da mão de obra escrava, a economia brasileira manteve ao longo do século XIX o regime da grande propriedade monocultura, cuja produção era marcada pela dependência em relação ao comportamento do mercado externo. A esse cenário somava-se a crescente articulação entre o Brasil e os países capitalistas mais avançados, mais precisamente a Inglaterra, principal potência do século XIX, na qual teve lugar de destaque a economia cafeeira. Na década de 1830, os sinais da crise na agricultura tradicional praticada no Brasil durante séculos eram evidentes. A produção de açúcar, tabaco e algodão, produtos clássicos da nossa pauta de exportações, passava por sérios problemas. O açúcar, por exemplo, enfrentava a concorrência do açúcar antilhano e da produção de açúcar de beterraba na Europa. Já a produção de tabaco sofria as pressões inglesas contra o tráfico de escravos, como, para o governo da Inglaterra, o trabalho escravo era incompatível com os princípios do liberalismo econômico. A produção de tabaco era desestimulada. Isso porque o produto era utilizado em parte para a aquisição de cativos no continente africano. Por sua vez, o algodão enfrentava a concorrência do algodão dos Estados Unidos, produzido nos estados sulistas, em meados do século XIX. Esse produto já dominava o mercado mundial. Uma saída para essa crise poderia ser a industrialização. Entretanto, as possibilidades de que ocorresse um surto industrial no Brasil, naquele momento, eram praticamente nulas devido a fatores como a renovação, em 1827, dos tratados assinados com o governo da Inglaterra em 1810, a ausência de um mercado interno consolidado e significativo, a insuficiência de capitais, a falta de tradição manufatureira, as dificuldades decorrentes da precariedade dos meios de transporte, a ausência da mentalidade empresarial capitalista. Para que se tenha ideia da gravidade da crise na agricultura tradicional praticada no Brasil, é importante saber que entre 1822 e 1860, a balança comercial apresentou saldos positivos superávites, ou seja,
exportações maiores que as importações em apenas 9 anos. Entre as características da primeira fase da economia cafeeira destacaram-se a concentração da produção no Vale do Paraíba e na zona da Mata Mineira, principalmente em cidades como Vassouras, Resende, Valença, Taubaté, Areias, Mar da Espanha, Juiz de Fora e Cataguases. Na capital inicial, proveniente de fontes internas, atividades comerciais e mineração. O predomínio do Porto do Rio de Janeiro para o escoamento da produção, a constituição de que uma aristocracia baseada na produção cafeeira, os barões do café. A partir da década de 1870, a chamada Onda Verde começou a atingir as férteis terras roxas do oeste paulista. Na verdade, a expressão terra roxa se refere à terra avermelhada. Rosso em italiano significa vermelho. Devemos considerar, no entanto, que o oeste paulista cafeeiro não correspondia ao oeste geográfico na província de São Paulo. Nessa segunda fase da expansão do café, que se estendeu mesmo após a instalação da República de 1889, encontramos as seguintes características. Crescente destaque das cidades de Campinas, Limeira, Rio Claro, Araraquara, Ribeirão Preto, entre outros, na produção de café. Predomínio da mão de obra livre e assalariada, uma vez que a expansão cafeeira promoveu em grande parte e especialmente a partir da segunda metade do século XIX a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, baseado predominante na mão de obra imigrante. Implantação de um sistema ferroviário graças à aplicação das capitais notadamente ingleses. Predomínio do Porto de Santos, SP, para o escoamento da produção. Surgimento de uma nova elite econômica e burguesia cafeeira do oeste paulista. O café em primeiro lugar. O café rapidamente alcançou o primeiro lugar na pauta dos produtos de exportação. Na década de 1820, respondia por apenas 18,4% do total das exportações, enquanto o açúcar alcançava 30,1% e o algodão 20,6%. Já na década de 1830, a exportação do café representou o principal produto de exportação do Brasil. Entre 1881 e 1890, o café atingiu o expressivo número de 61,5% do total das exportações. A implantação do regime republicano em 1889 não alterou esse quadro de aumento constante da participação do café na pauta de exportações brasileiras. Uma produção predatória. A ampliação dos mercados internacionais nas últimas décadas do século XIX teve grande impacto na expansão da produção cafeeira do Brasil. Essa produção caracterizou-se por ser predominantemente predatória e levou à destruição de grandes áreas da Mata Atlântica. O avanço da Onda Verde quase sempre deixou um rastro de matas derrubadas e terras esgotadas nas quais o replantio aumentava os custos de produção. Com isso, os grandes cafeicultores procuravam incorporar aos seus domínios novas áreas de terra férteis, uma vez que a legislação do Império, pela Lei de Terras de 1850, facilitava o processo. A industrialização no século XIX. A industrialização brasileira e o processo de urbanização dela decorrente começaram no século XIX, mais especificamente a partir do fim do tráfico de escravizados em 1850, quando o governo brasileiro aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. De acordo com a interpretação de diversos historiadores, o fim do tráfico de escravizados liberou grandes somas de capitais que passaram a ser aplicadas em outras atividades, gerando em parte o surto industrial que se seguiu.
Esse despertar de industrialização foi denominado por muitos historiadores de Era Mauá, em função de uma série de atividades econômico-financeiras desenvolvida por Irineu Evangelista de Souza, o barão de Mauá, que se promoveu a navegação a vapor, a abertura de bancos e de empresas, serviços, a construção de ferrovias e etc. Dentre as circunstâncias favoráveis ao despertar da atividade industrial brasileira no século XIX, destacaram-se o fim dos trabalhos de 1810, assinado com o governo da Inglaterra, a anulação dos tratados ocorreu no início da década de 1840, a implantação de tarifas Alves Branco em 1844, que elevaram as taxas alfandegárias, embora possuísse caráter mais fiscal do que propriamente protecionistas, já que tinha o objetivo principal de ampliar as receitas do Estado. As tarifas em longo prazo constituíram-se um elemento modernizador da economia. Fim do tráfico de escravos em 1850, que foi, sem dúvida, um importante fator de estímulo à atividade industrial, pois parte das capitais até então aplicadas na comercialização de escravos passou a ser investido no mercado interno, mais especificamente na nascente indústria brasileira. Para muitos historiadores, o encerramento das atividades relacionadas ao tráfico de escravizados foi fundamental para o processo de industrialização brasileira, além de impulsionar a transição da mão de obra escrava para a mão de obra assalariada, devido à necessidade de suprir a demanda por trabalhadores, em especial nas áreas de cultivo de café. Também liberou capitais que foram investidos na criação de indústrias no Brasil. Entretanto, nem todos os historiadores compartilham essa mesma ideia. Aqui encerra o segundo reinado e as transformações econômicas e conflitos sociais, parte 2. Exercícios propostos. Cite as características da primeira fase da economia cafeeira. Explique o que aconteceu com o café na década de 1830. Explique a Era Mauá. Cite uma das circunstâncias favoráveis ao despertar da atividade industrial brasileira e explique por que o encerramento das atividades relacionadas ao tráfico de escravizado foi fundamental para o processo de industrialização brasileira. Mãos à obra.